sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar pela serva do Senhor. Pai querido, Pai Santo, tua filha que vai pregar a tua palavra, nosso coração já queima com a tua presença. Pai querido Santo, usa tua filha poderosamente, Usa, Jesus. uma flecha na mão do valente, Senhor da glória. Usa, Deus. Os nossos corações estão com fome e sede da tua palavra. Que essa semente seja semeada numa boa terra e ela venha dar fruto, em nome de Jesus. Que o ladrão de sermão venha a ser repreendido. Essa semente não cairá no meio do caminho. Deus nos fará morada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria. Vou tirar. É motivo de alegria, irmãos, nós estarmos aqui reunidos na casa de Deus para um culto em ação de graça. Aleluia, Deus. Enquanto eu agradeço, os irmãos abram em Salmos número 100. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 100. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Agradecer ao pastor Sérgio, à pastora Ruth, que nos concede essa oportunidade tão grandiosa na presença de Deus, tá? E eu queria convidar os irmãos, como hoje é um culto em ação de graça, eu queria que todos pegassem a Bíblia. Quem não tiver, fique do lado de quem tem, tá? Por quê? Porque nós vamos fazer uma leitura responsiva. Tá? O que é leitura responsiva? Todos nós. Eu não vou citar o Salmo 100 sozinha, tá bom? Os irmãos vão citar conosco, tá? Salmo 100. Glória a Deus. Todos encontraram? Então diz assim a palavra de Deus. No 3, os irmãos me seguem. 1, 2, 3. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou invalidar a oração do pastor, do pastor evangelista, mas eu gostaria de orar. Amém? Amém. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e fale com o Senhor nesta noite. Porque este culto é um culto em ação de graça. E isso é muito forte para a nossa vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui gratos, Pai, por esta oportunidade, gratos porque respiramos, porque alimentamos, gratos, Senhor, pela nossa família, gratos, Senhor, por fazer parte desta igreja, meu Pai amado, gratos pelo sacrifício da cruz do Calvário que nos salvou e nos libertou, Pai amado. Nós estamos aqui gratos por este salmo, Pai, que nós não sabemos quem foi o autor, mas nós sabemos que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo de Deus. Por isso nós estamos alegres, porque a sua misericórdia vai de geração em geração. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos aqui nesse salmo que é um salmo de ação de graça. Este salmo, irmãos, ele vem nos ensinar como adorar. Ele vem nos ensinar como nós devemos nos apresentar na presença de Deus. Então, para isso, nós vamos citar ele e vamos explicar cada parte deste lindo salmo. O salmo é número, não é capítulo, tá, irmãos? Por quê? Porque não é uma história em sequência. São louvores, por isso que não é chamado de capítulo.
é chamado de Números. Amém? Então o verso primeiro diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. O que é celebrar? É fazer festa. Júbilo, o que é júbilo? Com muita alegria. Então o Senhor está dizendo assim: vamos fazer festa para o Senhor com muita alegria, que é júbilo, né? Mas que todos os moradores da terra, todas as nações, todo o povo, toda a língua, rico, pobre, todos têm que servir ao Senhor com alegria e com júbilo. Verdade, aleluia. Então, já que júbilo quer dizer com muita alegria, para todos nós aprendemos aqui, é uma ordem. Então Deus ele está dando uma ordem para que todos adorem, porque foi para isso que nós fomos criados, tá, irmãos? Aleluia. O versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Eu estava estudando que servir no inglês é culto. E o interessante é que lá nos Estados Unidos eles têm um dia em ação de graça, que a última quinta do mês de novembro é feriado nos Estados Unidos para que toda a família possa agradecer a Deus. Isso é interessante, porque muitos feriados vêm, muitas festas vêm, mas a ação de graça é só para Deus, tá? Aleluia. Então, Deus ele precisa? Não. Deus ele não precisa. Mas nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos fazer o culto em ação de graça. Porque é benefício para nós, irmãos. Isso é um benefício para nós adorar o Senhor com júbilos. Às vezes gritamos por coisas que inúteis. Às vezes a pessoa faz uma festa e grita. Lá em Belém, eu tenho uma casa que é perto do Mangueirão. E quando tem festa, sabe, pastor? Lá do Mangueirão, escuta lá para casa o grito, o canto deles. É um júbilo, mas não é para Deus. Verdade. O que glorifica a Deus é quando nós nos alegramos na presença dele. Aleluia. É desse Verdade, júbilo Deus. aqui que o salmista está falando. Que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor. Quem? Todos os moradores da terra. Glória a Deus. Então servir significa culto. Significa cultuar a Deus, né? Mas como eu vou cultuar? Eu vou só servir? Eu vou só louvar? Eu vou só ofertar? Eu vou só dizimar? Vou fazer tudo isso com júbilo. Eu vou fazer tudo isso com muita alegria. Aleluia. Eu tenho que fazer tudo isso para o Senhor com alegria. Eu não posso murmurar. Por quê? Porque quando eu estou murmurando, eu estou perdendo bênção. Quando eu estou reclamando de algo, eu estou perdendo bênção. E a bênção do Senhor, ela vem através de ação de graça. Aleluia. Então, lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 8, Jesus ele vai citar Isaías 29:11. E o Senhor diz assim: esse povo, ele me adora só de lábios, mas o coração está longe, ou seja, está sem adoração, está sem verdade, está sem alegria. Como é que eu posso estar na presença de Deus sem alegria? Não pode. Verdade. É como uma criança quando o pai chega do trabalho. Ela vem correndo com alegria, porque ela vai estar na presença do pai, na presença da mãe. Então é deste jeito que o Senhor quer que nós nos apresentemos diante dele, com júbilo, com alegria, né? Aleluia. Então Deus ele deve ser sempre o motivo da nossa adoração. Deus ele é o motivo da nossa adoração. O versículo 3 diz assim, ó: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fizemos povo seu e ovelha do seu pasto. Sabe por que ele falou isso? Porque foi Deus que chamou Abraão. Deus que chamou Abraão aonde ele estava, no meio de um povo idólatra. Porque Abraão ele veio da Babilônia. Abraão não era um judeu, ele veio da Babilônia. Então aquele povo ali não era o povo. Deus queria
queria fazer um povo seu, um povo exclusivo. Então, quando ele chama Abraão, depois ele vem Isaac, vem Jacó, vem Judá. E aí, quando ele faz tudo isso, que eles vão cativo, porque José, ele vai ser vendido, os irmãos conhecem a história, e eles vão cativos não, eles vão ser escravos no Egito. E quando Deus, ele traz esse povo de volta, esse povo Deus alimentou no deserto. Motivo de gratidão. O Senhor, ele fez milagres, é motivo de gratidão. O Senhor cuidou, é motivo de gratidão. Aleluia. Por quê? Porque lá haviam muitos deuses. Mas ele está dizendo aqui, no versículo 3, que sabei que só o Senhor é Deus. Aleluia. Então, quem eu tenho buscado? Às vezes eu estou confiando no médico, eu estou confiando no político, eu estou confiando em quem? Porque ele diz assim, ó, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Né? Quando ele fala no versículo 4, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. O que é entrar pela porta? Entrar na presença de Deus. Aleluia. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente tem que entrar com alegria. Glória a Por Deus. quê? Porque eu vou estar diante de Deus. Eu vou estar diante da presença do Senhor. E esse salmo, ele vem aqui nos ensinar como nós devemos fazer, tratar. E ele diz no verso 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Nós ouvimos no tempo dos nossos avós a palavra de Deus. Nós ouvimos no tempo dos nossos pais a palavra de Deus. Nós aprendemos e ensinamos para os nossos filhos a palavra de Deus, para os nossos netos a palavra de Deus. E Aleluia. olha quantas crianças tem aqui, irmãos. Verdade. Isso é motivo de gratidão. Verdade. Porque é uma Aleluia. geração, é o futuro da igreja. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, mas o que é gratidão? Porque o salmista, ele está ensinando como nós devemos estar na presença de Deus. Mas o que é gratidão? Gratidão é reconhecer o valor do outro, tá? Gratidão é reconhecer o valor do outro. É um agradecimento genuíno. É o contrário de ingratidão. O ingrato, ele é soberbo, arrogante, não é? É o ingrato. Verdade. Aleluia. Ele não é grato a Deus, não é grato ao seu próximo. Mas a gratidão é reconhecer o valor do outro. A gratidão, irmãos, é o maior caráter que o ser humano pode ter. Aleluia. Então, a gratidão do latim é gratia, ou seja, graça. Gratidão é favor imerecido. É isso que é gratidão. É um favor imerecido. É reconhecer que sem Deus nós não somos nada. É isso que é gratidão. É reconhecer que eu só levanto porque meu Deus quer. Aleluia. Eu só respiro porque meu Deus quer. Glória a Deus. É verdade. Se a pessoa tem um bom emprego é porque Deus quer. Verdade. Aleluia. Se a pessoa tem sabedoria é porque Deus deu. Verdade. Então nós temos que reconhecer, irmão, que tudo é dele. Se o meu irmão tem mais, glória a Deus, Deus deu para ele. Glória a Deus. Eu tenho que me conformar com o que Deus deu na minha mão e o que Deus deu na mão do meu irmão. Aleluia. Então, irmãos, em parte de gentileza, quando nós falamos obrigado, eu quero
ser grato quando eu digo obrigado para alguém. Aleluia. E vocês sabiam que essa palavra obrigado é porque a gente se sente obrigado mesmo em retribuir? Não de uma maneira grosseira, não de uma maneira ignorante, mas quando eu digo obrigado para alguém, eu estou dizendo assim, olha, eu estou obrigado a retribuir o que ele me fez que eu não merecia. É gratidão. É gratidão. Então a gratidão, ela agrada a Deus e através dela nós alcançamos bênçãos. Aleluia, é verdade. Vocês sabiam que muitas bênçãos, irmãos, elas são retidas por ingratidão? Eu vi o testemunho de uma irmã, pastor, que ela disse que não gostava da sogra. E ela queria muito uma casa, mas ela não gostava da sogra. E aí ela começou a orar para Deus porque ela queria amar a sogra dela. Ela disse, eu não posso sentir isso pela minha sogra, eu tenho que amar minha sogra. E quando ela passou a amar a sogra dela, ela viu que a sogra dela era tão boa para ela. Meu Deus, a minha sogra é tão boa para mim. E aí ela começou a ser grata com a sogra dela. Com 2 meses ela ganhou a casa dela, que ela queria tanto. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, muitas vezes as nossas bênçãos, elas não são alcançadas por ingratidão. Nós temos que reconhecer, irmãos, o outro na nossa vida. Aleluia. Né? Verdade, Deus. Eu vi uma pregação de uma irmã que ela dizia assim: o filho dizia, as ovelhas diziam para o pastor: o pastor tem mais é que acordar de madrugada e orar por mim, ele é meu pastor. Sim, ele é seu pastor, ele sabe e faz isso. Mas nós, como ovelhas, temos que ser gratos a ele, porque de madrugada ele está orando por nós. E o filho, eu não pedi para nascer, meu pai tem que me sustentar mesmo. Não, como filho, você tem que ser grato. Obrigado, meu Deus, pelo meu pai e pela minha mãe, que me sustenta, que me dá amor, que me causa, que me veste. E o marido, ela tem mais o que fazer mesmo, ela casou é para isso. Não, o marido tem que ser grato à esposa que Deus deu para ele, porque ela está ali com ele, ajudando. E a esposa, ele tem mais é que trabalhar mesmo, sustentar meu marido. Não, a esposa tem que ser grata. Obrigada, Senhor, porque o Senhor colocou meu esposo aqui. Aleluia. Ele é o provedor do nosso lar. Glória a Deus. Isso é gratidão. Verdade, Deus. Isso tudo é gratidão. Aleluia. Então, dar o tempo, nós temos nossa família, nós temos nosso emprego, nós temos os filhos, tudo. Mas dar o seu tempo para Deus é gratidão. Aleluia. Tempo para orar, tempo para vir à casa do Senhor, tempo para servir, tempo para tudo. Eu tenho que tirar meu tempo e dar para o Senhor, porque isso também é gratidão. É verdade. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo diz assim, olha, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, em tudo eu tenho que dar graça. O que é tudo? Na dor, na tribulação, na doença, na fartura, na bonança. E tudo eu tenho que dar graça a Deus. Por quê? Porque Ele está no controle. Verdade, aleluia. Ele está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Então, quando eu falo em ação de graça, como é uma ação de graça? Se nós já aprendemos que gratidão é reconhecer o valor do outro na nossa vida. E eu achei aqui um exemplo bom na Bíblia, que foi em Lucas 17, 11 a 17, que fala que Jesus, quando ele estava passando para Jerusalém, ele passou no meio de Samaria e da Galileia, né? E vinham 10 leprosos. Então eles gritavam de longe, né? Porque as pessoas, quando ficavam leprosas, elas tinham que sair da sua casa, elas tinham que abandonar a sua casa, elas tinham que sair do arraial, do meio que ela morava, porque se tornava imundo e contaminava.
Jesus veio, eles começaram a gritar de longe: Jesus! Jesus! Ei, mestre! Compadece-te de nós! Aleluia, Deus. E sabe o que Jesus diz para ele? Vão e mostrem para o sacerdote. Então, conforme eles andavam, eles eram curados. Aleluia. Mas só um voltou. Aleluia. Eram 10, só um voltou para agradecer. Ele foi aos pés do Senhor, ele adorou, falou: sou samaritano. E Jesus disse assim: ó, mas não eram 10? Cadê os 9 que estavam com você? E ele diz: levanta, porque a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluia. Então, curado foram 10. Glória a Deus. Aleluia. Mas curado e salvo, só um. É isso que é ação. É atitude para agradar a Deus. É isso que é ação de graça. Glória a Eu posso Deus. só ser grato. Com certeza os 9 foram gratos, irmão, porque eles ficaram curados de uma lepra. Eles ficaram tão preocupados de mostrar seu corpo limpo para a família, para os amigos. Sabe lá quanto tempo eles não estavam jogados lá? E eles esqueceram da ação de graça. Aleluia, Deus. Ficaram só com gratidão. Mas a atitude nossa é ação de graça. E é isso que está acontecendo aqui nessa noite. Glória a Deus. Uma ação de graça. Por quê? Porque os nossos irmãos tiveram mais um ano de vida. Verdade, Deus. Tiveram mais um ano de vida na presença do Senhor. Aleluia. Gratidão, porque o pastor Sérgio, com a pastora Ruth e os demais irmãos conseguiram este terreno para fazer aqui um templo de adoração ao Senhor. Verdade, Deus. Aleluia. Gratidão por cada irmão que ajudou a comprar essa telha. Glória a Deus. Gratidão por cada irmão que foi lá no mato tirar uma vara, um pau, uma madeira para fazer esse galpão. Glória a Deus. Galpão não, como chama? Barracão. Eu creio que vai ter um galpão. Então, irmãos, a ação de graça, eu tenho que ter atitude. Nós temos que entender o que é gratidão e o que é ação de graça, tá? Então, é como se eu quisesse orasse para Deus: Deus, eu quero emprego. Senhor, eu quero emprego. Eu estou orando. Mas cadê a oração de levar um currículo na empresa para me chamarem? Ação. O Senhor está falando de ação. Ação para cantar com júbilo. Ação para servir com alegria. Ação de obediência, porque Ele é digno de toda a honra. Ele é o nosso pastor. Ação de entrar na sua presença com louvor, porque Ele é bom. Ação de ensinar a nossa geração a ser fiel ao único Deus, Deus de Israel. Em Levítico 7, irmão, de 11 a 21, fala sobre a ação de graça. Aleluia. Ele deu a Moisés. Nós sabemos que muitas coisas nós não fazemos mais no Antigo Testamento, mas essa aqui, ação de graça, permanece. Teve ação de graça lá no templo de Salomão, teve lá no templo de Zorobabel. Então, um dos exemplos grandiosos que nós temos é quando no Salmo 126 fala que eles vieram do cativeiro babilônico. E quando eles vieram, eles vinham adorando tanto, irmão. Eles vinham cantando tanto com alegria, com júbilo. Porque júbilo é cantar com alegria em alta voz. Glória a Deus. E as Aleluia. nações vizinhas, que é isso? São judeus que estão voltando para a terra dele. Aleluia. É isso que é júbilo. É você declarar para Deus o teu louvor, a tua gratidão. É você falar para Ele, marcar aquele momento com Ele, dizer: Senhor, o Senhor é muito importante. Sem o Senhor eu não sou nada, eu não consigo nada. Aleluia, Deus. E quando eles vieram do
cativeiro babilônico, eles vieram com júbilo, com muita alegria. E o Senhor já sabia que eles viriam com muita alegria e com júbilo. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que esse sacrifício de ação de graça, ele só acontece no Novo Testamento, conforme está lá em Hebreus 13:15, através do sacrifício de Jesus. Aleluia, Deus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele que morreu e sacrificou a sua vida. Ele deu a sua vida. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, através do nome de Jesus, eu posso fazer uma ação de graça. Verdade, Deus. Outros deuses, Deus não vai aceitar. Aleluia. Se não for no nome de Jesus, a pessoa vai morrer fazendo o que tiver de fazer. Não vai receber, porque Deus só aceita através de Jesus Cristo. Porque Ele sim deixou seu trono de glória, nascido de mulher, sofreu, passou tudo por nós aqui nessa terra, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E por causa dele, somente por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos estar aqui fazendo uma ação de vir adorar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Deus. Só através do nome de Jesus. Verdade, Deus. Irmãos, aqueles 9 homens leprosos que foram curados, eles não voltaram. Só do fato de eu e você estarmos aqui fazendo uma ação de graça, irmão. Glória a Deus, aleluia. Isso é privilégio, irmãos. Glória a Deus. Sabe o que é você ter um aniversário e você fazer um culto para Deus? Glória a Deus. É você estar dizendo, Deus, se não fosse o Senhor. Verdade, Deus. Pode ter outros aniversários chiques, pode ter um aniversário grandioso, pode, mas Deus só vai receber se você oferecer para Ele uma ação de graça. Glória a Deus. E é a nossa vitória, irmãos. A chave da nossa vitória é fazer um culto de ação de graça. Glória a Deus, aleluia. E se você prometeu algo para o Senhor, Aleluia, seja digno de colocar a mão no seu coração e hoje dizer, Senhor, o Senhor veio me lembrar que eu tenho que fazer uma ação de graça para o Senhor. Eita, glória a Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo Deus de Israel. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você e eu, nós temos que ser gratos ao Senhor. Nós temos que ter muita gratidão e ação de graça com o Senhor. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é nos tornar semelhante a Ele. Esse é o propósito de Deus, nos tornar semelhante a Ele. Em bondade, em amor, amor ao próximo. Quantas vezes, irmãos, reclamamos? Quantas vezes murmuramos? E aí quando murmura, perde a bênção. Verdade, Deus. A minha filha, ela tem um compartimento na casa dela. Aleluia, Deus. E aí, a minha neta estava lá em casa brincando e ela disse assim, mamãe, eu estou muito feliz com o meu quartinho. Glória a Deus, aleluia. Porque eu nem preciso ficar correndo atrás da Axa. Eu falei, agora o Senhor vai te dar o outro quarto. Eita, é forte, é verdade, é desse Irmão, quando jeito. você não reconhecer que aquilo que Deus te deu é o necessário, é o mais forte, não vai aumentar. Aleluia. Não pelas coisas, mas dentro do coração ela agradeceu ao Senhor. Muito obrigado pelo meu quartinho. Eu estou tão grata por Glória a ele. Deus, Agora o Senhor vai aumentar. Quem crê? Eu creio, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E se nós estamos felizes, irmão, com um barracão desse, Verdade, Deus. fazendo fundação de graça pelo barracão, irmãos, e quando tem tempos grandiosos, vocês acham que Deus não vai enviar pessoas para fazer o Ai, tempo? aleluia. Vai, porque a obra é Eu dele. creio, Deus. Aleluia. A pastora Ruth, Glória a Deus. ela é uma aleluia. bênção. Quando a gente chega, ela já arrumou, já organizou. E eu fui para casa triste. Eu fiquei tão triste.
Eu disse, Senhor, a pastora estava catando ramos no mato, Senhor, para colocar lá na tua casa, porque não tem. Que vergonha para mim. E eu comecei a conversar com a diaconisa Regiane. Ela disse, rapaz, nós vamos comprar flor para a igreja, isso é feio demais. E eu disse, irmã, nós vamos comprar flores. Agora em maio está muito apertado, mas em junho a irmã disse, que em junho nada, irmã, vamos comprar em maio. Eita glória, faça É assim que Deus quer. glória a Deus. Então, irmãos, essa obra é do Senhor. Se vocês estão dando, se nós estamos aqui reunidos, dando culto e ação de graça, agradecendo a Deus por este barracão, você acha que o Senhor não vai enviar pessoas para ajudar? Eu creio, Deus, aleluia. Eu creio que cada pessoa que ajuda a obra de Deus, ela é próspera, ela é abençoada, não tem como. Deus nos fez aqui para adorar a Ele, para ser fiel a Ele, para servir a Ele. Se Deus quiser acabar com nossa vida assim, Ele acaba e vai ficar tudo que nós construímos, casa, carro, tudo, emprego vai ficar. Mas a obra de Deus, não, ela permanece para quem ficar. Olha esta geração aqui sendo preparada para dar continuidade à igreja até Jesus voltar. Eu creio, Deus. Então, irmãos, é um culto de gratidão em ação de graça. Verdade, Deus é forte, Jesus. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Deus, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Coração aqui, ó. Coração. Eu quero dar 1 minuto para os irmãos conversarem com o Senhor nesta hora. Glória a Deus, aleluia. O que nós temos prometido para Deus, para fazer hoje uma ação de graça para o reino de Deus? Talvez a pessoa que nos ouve diz assim, de novo pedido. Irmão, se você trouxer um saco de cimento, você sabe que vai ficar aqui nesse chão. Eu creio, desse Se você jeito. trouxer uma vara de ferro, você sabe que vai ficar aqui, para este templo ser construído. Eu creio, Jesus. Aleluia. Ação. Oh, aleluia, Deus. Ação de graça. Aleluia. Você pode gastar com o que você quiser. Não tem problema, mas Deus só recebe se você der ação de graça para Ele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Meu emprego é do Senhor, a minha casa é do Senhor, meu filho é do Senhor, meu esposo é do Senhor, minha esposa é do Senhor, tudo é do Senhor. Por quê? Porque Ele dá, e se Ele quiser, Ele tira. Então nós estamos aqui gratos nesta noite. Parabéns à minha irmã Zelita, aniversário dela. Parabéns para as outras irmãs. Nós estamos aqui, minha irmã, orando por você. Você não está aqui, mas o Espírito que está aqui está aí com você também. Nós estamos gratos por todas as vidas que estão aqui nesta noite. Estamos gratos pelo Senhor Jesus, pelo sacrifício da cruz. Então, irmãos, só através do nome de Jesus é que Deus vai receber o nosso culto em ação de graça. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, a sua palavra, ela foi pregada. Senhor, esse Salmo 100 vem nos ensinar que nós temos que entrar na sua presença com júbilo, com muita alegria, com gratidão, com ação de graça. Senhor da glória, nós temos que voltar à sua presença. Nós temos que estar na sua presença para adorar, Senhor. Senhor, nós estamos aqui como aquele que voltou diante da sua presença, Pai amado, para dizer que nós lhe amamos, para dizer que o Senhor é muito especial para nós. O Senhor sem nós continua sendo Deus, mas nós sem o Senhor nós não somos nada, meu Pai. Por isso nós estamos aqui por motivo de adoração, por motivo de gratidão, pelo ar que nós respiramos, Senhor da glória, pelo alimento, pelo vestir, pelo calçar, pelas lutas, meu Pai amado, pelos livramentos, pelas doenças e pela cura, porque o Senhor permite, mas o Senhor está conosco e por isso nós estamos de pé, Senhor. Todos nós só estamos aqui porque o Senhor
vida, Pai amado. Por isso nós estamos alegres nesta noite e agradecendo por este culto em ação de graça. E toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. E eu quero que você repita comigo: toda honra abaixo é para o Senhor. Toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Receba, meu Deus, Recebe, meu Deus, a nossa gratidão, como júbilo diante da sua presença. Oh Pai, estamos muito gratos Estamos muito gratos. pela sua presença, Senhor. Senhor, Amém, Jesus. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém.